Olá, mais um ExudaCast! E hoje eu tô mais feliz do que nunca. Não sei porquê, acordei assim, felicíssima. E tô mais ainda porque o papo de hoje nem é tão feliz assim, o papo de hoje. Porque vai falar, de burnout, vai falar de muito trabalho. Essa epidemia do século XXI que faz muita gente aí ficar cansado. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre saúde mental, como é que tá aí a parte de direito também, né? Como é que funciona, o que é que a gente, quantas horas de trabalho nós somos obrigados a ter e muito mais. Antes de eu mostrar os meus convidados de hoje, eu quero aproveitar para dizer para você que tem podcast 3 vezes na semana. Terça-feira, à noite, 19h30. Quarta-feira, 14h30. E quinta-feira pela manhã, 9h30. Around esse horário, certo? Pertinho desse horário. Então fica ligado. Já segue a gente no nosso canal do YouTube, Faculdade Exuda. Se você recebeu aí um link que foi compartilhado para você, mas você ainda não se cadastrou, não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora, porque sempre tem conversa da boa por aqui. É bate-papo, é para você aprender se divertindo. E é por isso que eu, Luciana França, estou aqui hoje para conversar com eles, meus convidados que estão por aqui. Deixa eu primeiro apresentar ele, que é novato aqui na área. Eu já estava assim, tem que vir, professor, tem que vir, professor. Foi intimado. Foi intimado por ela que está aqui do lado, mas deixa eu apresentar o professor William Mello, ele que é advogado, mestre em Direito da UFPE. Por favor, olha para essa câmera aqui, ela é toda sua, dá um oi pro pessoal. Oi. Fala quem é o William Mello. Pessoal, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? A primeira vez eu passava no corredor, tanto Luciana quanto Marjorie ficavam, você vai ter que ir. E hoje, de uma forma boa, eu consegui vir por aqui e estou muito lisonjeado em poder conversar com vocês. Vejam, eu sou paulistano, mas eu fui criado no interior do estado. Então, eu sou pernambucano. Eu estudei no interior e vim para o Recife fazer mestrado. Já tenho quase 20 anos que eu moro aqui. E eu já vou fazer um tempinho aqui na Faculdade Exuda também. Quantos anos na faculdade? Na pós-graduação eu já tenho 12 anos. Caramba! E na graduação eu faço 10 ano que vem. Gosta de trabalhar aqui? Veja, aqui a gente tem um mix muito bom entre abertura para fazer as atividades, tanto com relação a eventos, assim como de pesquisa, porque aqui eu já realizo pesquisas na área de orçamento público, administração pública. Enfim, a gente realiza também conversas, bate-papos. Veja, aqui é um ambiente muito bom em pelo menos 3 perspectivas. Na perspectiva administrativa, a gente tem sempre uma conversa com quem comanda a instituição, nas reuniões pedagógicas também. A pauta daqui é muito clara, que é um compromisso com a educação, e depois de um certo tempo na instituição, a gente compreende que as pessoas que também estão ao seu redor, os colegas, as colegas, é um ambiente bom. Eu já tenho algum tempo de estrada como professor, eu sou advogado há 20 anos e eu tenho 19 anos de ensino. Então, assim, eu já posso falar sobre ambientes de trabalho. Aqui a gente tem um ambiente de trabalho direto, construtivo, mas muito compromissado com o ensino. Então, assim, é muito, muito bom trabalhar aqui nesse sentido. Muito bom ouvir isso, a gente fica feliz, né? Eu sou novata e já tô também, assim, adorando estar por aqui. Não sou CLT, não sei se vocês são ou não, mas vamos falar de regime de trabalho hoje, né? E quem tá aqui, o nosso querido William, vai estar trazendo assim as informações necessárias que a gente precisa para entender a lei, as leis que regem, né? A carteira de trabalho, né? Como é que eu posso falar isso? Veja, a gente tem a questão das relações de emprego, porque existe uma natureza jurídica diferente dos contratos. Ou seja, quando as pessoas dizem não é CLT, a gente vai lá para o artigo 593 do Código Civil, trata sobre o contrato de prestação de serviço,
porque a natureza dele é diferente. Mas aí depois a gente começa a trabalhar como é que essas diferenças entre CLT e prestação de serviço civil, elas vão estar se apresentando aqui. Perfeito. Então ele vai trazer aí pra gente tudo que a gente precisa saber na área de direito a respeito de regimes de trabalho. E ela, maravilhosa, que tá aqui já descoladíssima, Marjorie Calumbi, coordenadora de psicologia, também tá à frente do marketing da Faculdade Exuda, desenroladíssima, e que vai falar um pouco sobre saúde mental, né? Que a gente até colocou no nosso tema burnout, que é quando já tá assim no pico da... ninguém não tá aguentando mais de tanto trabalho. E aí a gente vai fazer essa junção, trazendo esse tema com esses dois direcionamentos, né? Por favor, Marjorie, você é conhecida já por aqui, mas olhe para a sua câmera. Se apresente para quem ainda não te conhece. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Marjorie Calumbi, sou administradora de empresas, sou psicóloga clínica, organizacional, do esporte, quase neuropsicóloga, né? Sou mestre em desenvolvimento. Como é quase neuropsicóloga? É que eu sou aluna, além de trabalhar aqui na Exuda, eu sou aluna da nossa pós-graduação. Então agora em dezembro estamos concluindo. Então dentro de um mês eu vou ser neuropsicóloga, né? Uau, então, que quase. arraso. Não basta só trabalhar, você tem que se atualizar aqui também, né? Tá certo. E sou mestre em desenvolvimento socioeconômico na linha de pesquisa de trabalho e organizações. E esse tema, Lu, que você sugeriu pra gente, é um tema muito importante, porque não vamos só falar do burnout, vamos trazer o assédio em alguns momentos e a famosa jornada 6x1, que tanto se fala nessa última semana, não é? Exatamente. E aí, Marjorie, deixa eu aproveitar, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu quero ler aqui um pedacinho. Como é um tema muito em voga, é um tema que tá na boca do povo. Então deixa eu falar por que tá na boca do povo para você aí que não tá ligado. É o seguinte, tá rolando uma proposta de emenda, né, à Constituição, que é uma PEC apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que ela tá buscando abolir o modelo de trabalho na escala 6x1, que permite aí o trabalhador atuar por 6 dias seguidos, com apenas um dia de folga. E essa PEC, ela propõe a redução da jornada semanal máxima de 44 horas para 36 horas, além de sugerir que o trabalho seja distribuído aí em apenas 4 dias, com a possibilidade de realização de horas extras, respeitando esse novo limite, né? E a Hilton, ela argumenta que essa mudança é fundamental para assegurar um equilíbrio na vida do trabalhador, permitindo mais tempo para estudo, aperfeiçoamento e qualificações profissionais. Então, atualmente, vale ressaltar que atualmente a escala de trabalho mais utilizada no Brasil é de 8 horas, né, por dia. E, ou seja, no total 44 horas semanais, por aí, que pode ser distribuída em 5 ou 6 dias, conforme as necessidades da empresa e acordo entre empregador e empregado. Então, essa modalidade é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e é comum em diversos setores da economia. Eu fiz questão de dar uma lida sobre isso para a gente dar um start aqui na nossa conversa e tá todo mundo já nessa base entendendo o que é que está acontecendo no mundo hoje. E aí eu começo contigo, William. Professor, pelo que eu vou trazer muito para a realidade do que é que eu vejo. Eu vejo a maioria das pessoas trabalhando de segunda a sexta, 8 horas, né, de jornada de trabalho, 1 horinha aí de horário de almoço, que dá no total, saiu de 8 às 5 da tarde. E aí, quando eu fiquei vendo 6x1, 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 eu fiz, mas não é todo mundo que é 6x1. A maioria que eu vejo é 5x2. Mas claro que cada profissão, cada empresa tem sua especificidade. Aí eu queria entender um pouco melhor como é que tá esse regimento, como é que tá a lei a respeito disso. Hoje em dia, são 44 horas. O que é que o senhor tem de observação para fazer a gente entender melhor sobre o assunto? Pronto. Vejamos o seguinte. Quando a gente estabelece uma relação de emprego, a gente vai ter que observar qual é a categoria que você está fazendo referência. E por que que isso é importante? O direito do trabalho, e aí eu não vou... Não porque não seja possível, tá certo? Mas assim, historicamente, o direito do trabalho... O princípio mais marcante dele é o princípio da proteção ao trabalhador. Ou seja, se a gente tem uma legislação trabalhista, isso é a própria história do Brasil, o movimento sindicalista, da década de 20, 30, que advém a própria CLT em 43, ela mostra a necessidade de proteger a pessoa.
tá certo? Com a Constituição de 88, e aí a gente tem como objeto aqui o inciso 13 do artigo 7º, que trata sobre essa questão das 8 horas ou das 40 horas ou 44 horas, que hoje a gente tem a vigência das 44 horas. Máximo, né? Só que cada categoria a gente tem um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que são instrumentos normativos que o sindicato, por exemplo, dos lojistas, eles sentam, no caso, com o representante do patronato, e aí eles vão começar a estabelecer como é que essas relações serão constituídas. Por exemplo, o horário de entrada, o horário de saída, o salário base, os outros Benefícios. mas assim, é porque a gente tem a noção de sempre falar de salário. Salário é uma parte da remuneração. Porque a remuneração ela engloba outros elementos, a comissão, se a gente estiver falando dos lojistas, por exemplo. Certo. Então, cada categoria, ela vai ter uma jornada de trabalho. Aí, por exemplo, fazendo uma comparação, eu sou horista. Então, a 6 por 1, nesse momento, ela não vai ter incidência na minha atividade, porque eu trabalho por hora. É tipo por produção. Tipo, cada hora você ganha por horário. Veja, eu sou professor, mas eu sou advogado. Então, eu tenho meu escritório que eu trabalho como autônomo. Mas aqui, quando você perguntou logo no começo, eu sou seletista. Porque eu já tenho um pouco mais de tempo. Então, assim, meu regime jurídico é diferente. Só que, assim, a minha categoria é diferente de um enfermeiro, de um médico. Ou de um advogado que é contratado, porque o advogado que é contratado numa empresa, ele também tem uma outra, por exemplo, a gente tem um salário base aqui em Pernambuco, que é uma lei estadual, e aí você tem 20 horas, 40 horas. Então, o que é que se observa nessa movimentação de Erika Hilton? Por isso que eu quero enfatizar isso agora, tá certo? Eu pedi a Major Rick que me informasse a hora, e quando ela me informou eram 10 para as 3 da tarde. Certo. Às 13 horas e 27 minutos de hoje de tarde, eu olhei no site do UOL, a Erika Hilton tinha encaminhado, a deputada Erika Hilton tinha encaminhado a sua PEC, o seu projeto de emenda à Constituição, e lá existiam já 194 assinaturas. Por que isso? Para você reformar a Constituição e a gente ter um rol, ou seja, uma lista muito clara de quem são as pessoas, por exemplo, presidente da República, mesa do Congresso, e os deputados, de uma forma ou de outra, eles precisam reunir pelo menos um terço. Se a gente fizer a conta de 513, a gente fica no número de 171. Então, ela pode encaminhar a proposta agora. Só que acontece o seguinte... Já tinha uma parecida. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ele já tinha encaminhado, salvo engano, no dia 11 de dezembro de 2019, uma PEC que ficou conhecida como a PEC 221 de 2019. E que o objeto da PEC dele é um documento de 2 páginas, onde ele traz o trecho que ele quer mudar na Constituição, como eu tinha colocado, que é o inciso 13 do artigo 7º, e aí ele faz diferente dela. Nesse sentido, ele até apresentou uma entrevista hoje, o UOL apresentou com Fabíola Cidral, enfim, o pessoal de manhã, e ele explicando como era a PEC dele. Veja, o movimento startou. Começou a se debater por isso aí. Isso é a primeira variável. Que aí eu poderia ficar aqui explicando, até porque eu tenho um artigo publicado aqui na revista da faculdade, que também é outro incentivo que a faculdade traz pra gente. A gente tem a revista Humanai, que permite a gente publicar, enfim, depois a gente pode ter essa parte acadêmica. E eu tenho lá um artigo sobre processo legislativo, onde eu explico tudo sobre esse processo legislativo. A fase de iniciação, como é que tramita, quais são as comissões. Hoje, aí, baixando a bola, né? Hoje. Você dizer que ela pega hoje essas 194 assinaturas, ela protocola, ou seja, ela dá entrada. Vai passar pelas comissões, mas basicamente vai passar pela CCJ. E hoje a presidente da comissão da CCJ é a Caroline de Tone, que é... CCJ é o quê? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Certo. Porque ela, como é deputada, ela vai ingressar na própria Câmara Federal. Eu chamo Câmara Federal em vez de Câmara dos Deputados, porque nós temos deputadas e deputados. Então a Câmara é federal. Assim como o Senado Federal. Mas aí, voltando ao assunto. O que acontece? Quando ela der entrada, vai ser recepcionado e vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Caroline de Tone, ela tem o mandato dela pelo PL de Santa Catarina. E a gente já sabe, até porque ninguém é desinformado, né? Os espectros políticos, como é que eles estão, assim, se relacionando. E aí eu não sei como é que isso vai se observar na parte política por enquanto. Mas na parte jurídica já é possível a gente ter o trâmite
dessa modificação. Agora, o que acontece? A gente vai ter que ter 2 votações na Câmara, vai para o Senado, se o Senado modificar, volta para a Câmara. Então, assim, é uma discussão, é uma atividade que não vai ser modificada amanhã. Sim, mas tá fazendo barulho, né, professor? Você acha que é politicagem, porque ela poderia ter feito com essa outra PEC que já foi feita anteriormente? Veja, cada ator político, eu digo isso porque aqui na faculdade, além de Direito do Trabalho e Prática Trabalhista, eu também sou professor de Ciência Política. Então, eu posso trazer essa colocação para vocês, não só como professor, mas também como advogado, da necessidade de que cada ator político tem de mostrar o seu projeto. Então, se ela... E convenhamos, a gente vive numa sociedade de movimentação de conteúdo. Uhum. Então, se ela chega hoje e movimenta o conteúdo e está à frente, e mesmo que o Reginaldo Lopes tenha a PEC dele, vamos dizer assim, ela está conduzindo. E hoje, o ator político, ele quer conduzir. Todo mundo aqui é sabedor disso, né? De Só uma Lula, perguntinha, Bolsonaro. quer um cafezinho? Eu vou querer, mas daqui a pouco, tá certo? Tá, quando você quiser, você me fala, tá? tudo Que bem. eu pego aqui. Aí, Desculpa. continuando, o que acontece? Quando a gente observa essa movimentação, a gente tem um texto jurídico que pode ser encaminhado, mas a gente também tem que ver como é que politicamente ele vai ser aceito. E aí começa a pressão da sociedade. Veja, a Câmara Federal, isso não é só uma questão de teoria política, não. A Câmara Federal, ela representa realmente a vontade da população, que é diferente do Senado. O Senado, como você tem uma eleição majoritária, que cada estado tem 3 senadores, e como nós temos 27 estados, 3 vezes 7, 81, na Câmara Federal a gente tem uma proporção diferente, que nnós temos 513. Aí eu não vou ficar falando das atribuições de Câmara, Senado e tal. Sim. Mas o que acontece quando você coloca isso? Você está resumindo aquilo que é o anseio. Veja, o Brasil hoje, no sentido de análise econômica ou de política econômica, ele está vivendo pleno emprego. Os índices são melhores desde 2012. Como assim o pleno emprego? Ele tá Veja feliz? Não é. Me explica. Não é no sentido O que é o pleno emprego? Pronto. Veja só. Quando em 2017 ocorreu a aprovação da Lei Federal 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, Certo. que é aí onde se possibilitou o que a gente chama de pejotização. Sim. Ela já existia mas aí você teve incentivo, mas principalmente quando a gente observa com relação aos contratos individuais de trabalho. Se acresceu, por exemplo, o parágrafo único, no artigo 442 a gente teve um acréscimo a ele, a letra A, que trata sobre o contrato intermitente. Então, assim, por exemplo, bares e restaurantes. Todo mundo frequenta, sabe que bar e restaurante é quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça, quarta, mais ou menos. Mais devagar, né? Aí você tinha um contrato de trabalho que você ficava com a pessoa ali sem muita movimentação na segunda, na terça, na quarta. Disse, vou te contratar para você poder trabalhar para mim quinta, sexta e sábado. Segunda, terça e quarta, o que você faz? Não, você faz o que você quer. Veja, aqui na faculdade, e não só aqui, mas aqui na faculdade a gente tem uma liberdade de cátedra muito boa. A gente não tem vinculação política no sentido partidário e a gente faz a análise do que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? A gente vive numa sociedade capitalista. Os trabalhadores precisam ter direito, precisa. O empregador também precisa. O que está acontecendo hoje com o que a Érica traz é o debate de como as relações trabalhistas vão ser erigidas, como elas vão ser construídas. Por quê? Todo mundo trabalha. Em que sentido? Aí para voltar para o pleno emprego, tá certo? Porque com a reforma trabalhista, lá de 2017, a necessidade era dizer o seguinte: nós iremos fazer com que os empregados tenham, entre aspas, mais liberdade de procurar emprego, os empregos que eles querem, e eles podem trabalhar, por exemplo, em 2, 3 lugares. Isso é ruim. Veja, é ruim para quem não está adaptado à sua categoria. Por exemplo, eu sou professor, então eu posso dar aula aqui em outros lugares, tranquilo. Certo. Agora, uma pessoa que trabalha só fixo aqui ou só fixo em outro canto, a jornada dela é diferente. Então, o que é o pleno emprego nesse sentido? Hoje o Brasil, isso não é uma questão partidária, tá certo? Certo. É uma questão de fato. Hoje o Brasil está recuperando a retomada do emprego, os empregos estão sendo criados. Então, o trabalhador, entre aspas, ele pode, muitas aspas, tá certo? Certo. Ele pode escolher onde ele quer trabalhar. Então o salário dele pode ser melhor porque ele vai começar a dizer: eu não trabalho para você por X. Quando a reforma trabalhista foi feita em 17,
a relação de trabalho estava em baixa, porque tinha muito desemprego. E aí eu vou colocar uma noção que não diz respeito. Oferta e demanda, né? Pronto. Onde o trabalhador ele ficava mais acessível para poder ser manuseado em que sentido? De ser contratado ou desligado. Hoje não, hoje o trabalhador está mais caro. Por exemplo, e aí, como é que eu posso colocar? É porque é uma questão de vivência. Há 10 anos atrás eu dava aula na pós-graduação, que a gente tem aqui ainda, continua com o professor Valnei, que é de gestão tributária. Eu tinha 45 alunos da área de contabilidade. A gente voltou, a pós-graduação está rodando bem. Mas Jorri está aqui todo sábado, né, Jorri? Está vendo que está rodando bem. E assim, eu tinha 45 trabalhadores e o pessoal dizia: professor, não estou gostando do que está acontecendo. O que é que foi? Professor, 4h30, 5 horas da manhã, o ônibus vai me buscar em casa, me leva para a Suape e me traz de volta. Estou muito cansado, eu vou procurar um emprego por aqui. Isso é pleno emprego. Aí a gente sabe que... É você ter poder de escolha. Isso. Agora o que é que acontece? Essa variável da escolha, ela também reflete-se na renda. Porque a gente começa a observar a inflação, a gente começa... Por isso que quando você faz a convenção coletiva e você faz a questão dos reajustes, a parte de remuneração, você tem que observar os índices. Por exemplo, o IPCA, ou... Enfim, a depender de... Perdão, desculpa. É porque estou falando rápido. Sem problema. Fale do jeito que você que manda aqui hoje. Eu não mando não, aqui eu sou o estagiário de vocês. É nada. Aí voltando ao assunto, taxa Selic, porque isso interfere em juros, aí você não pode comprar carro, você pode comprar carro. Quando você compra movimento, compra imóvel. Então assim, essa roda, ela vai girando, porque assim, veja, eu tenho formação cristã, mas eu sei diferenciar o que é a minha formação daquilo que a gente aplica. O trabalho dignifica a pessoa. Concordo. Você tem que trabalhar. Concordo. Você tem que trabalhar nem que seja em casa, você. Pra cabeça ficar boa até. Isso, mas é porque é uma questão... É a questão da própria existência. Você faz alguma coisa. Servir. Agora, veja só. A gente não pode, principalmente numa economia capitalista, financeira, como a gente tem hoje, que tem meios de comunicação, de produção, como a gente, por exemplo, observou aqui na pandemia, que... Assim, Majorri, acho que você não estava ainda com a gente não era? Não. Pronto. Olha, foi uma loucura no sentido de produção, pra gente vir observar, aprender a mexer no computador. Não que a gente não mexesse, mas assim, pegar as plataformas... Uma nova configuração de trabalho. Foi tudo diferente. E tanto que hoje, e eu digo da minha outra função, eu estava fazendo uma visita... Ontem eu fiz uma visita técnica com os estudantes daqui, lá no fórum, que a gente chama de Joana Bezerra, mas é o fórum Rodolfo Aureliano, na primeira vara do Tribunal do Júri, e aí eu observando o PJE, e aí eu falando pro pessoal, né, começando na vara tal, lá na primeira do Tribunal do Júri, eu disse, antigamente a gente pegava o processo, trazia aquele físico, aí às vezes o promotor levava o processo, a gente quando chegava na vara não tinha acesso ao processo. Hoje não, a gente baixa o processo e viu. Tudo mais rápido. Agora como? Tanto que hoje houve uma atualização do PJE no Tribunal de Justiça que você pode entrar nele com a sua conta gov.br. Isso é muito bom. Aí eu tô colocando esses aspectos pra gente poder fazer um brainstorm, né? Pra gente poder depois sair selecionando. Mas do outro lado também tem o seguinte, o estudante às vezes ele ficou cerceado de ter contato físico com o processo. E você poder chegar a uma vara e dizer, eu sou estudante de direito, eu quero ver um processo, eu quero ler um processo. E hoje não tem como para ele fazer dessa forma online? Tem, porque a lei... Aí eu não vou ficar citando todas as leis não, tá certo? Tá. Mas assim, tem a lei do processo judicial eletrônico, que ela obriga que cada unidade jurisdicional, ela tem um computador que cada pessoa possa chegar lá e acessar o computador para ver um processo. Certo. Porque você não pode fechar em copas a justiça, porque a justiça é pública. A justiça é pública, não é da gente. Só uma coisa ou outra que esteja em sigilo, né? Os processos que tramitam em sigilo, eles têm a questão de interesse das pessoas, de fatos que são correlacionados a dados pessoais. Porque quando a gente pega a LGPD, por exemplo, lá no artigo 5º da Lei Federal 13.709, teve uma modificação tal mais à frente, nós temos os conceitos. E lá no inciso 1 desse artigo 5º a gente tem o que se chama de dado pessoal. Então, dado pessoal e tem os dados pessoais sensíveis. Então, assim, essas informações você pode requerer sigilo nelas. Sim. Por que é que eu coloquei todas essas questões? Tudo isso tem que ser analisado na hora em que a gente tem uma relação de emprego. Você tem a sua função. Por exemplo, a gente estava aqui na faculdade, a faculdade conversou conosco e perguntou se eu falo da minha pessoa, né? Eu não falo por ninguém. Se a gente refez o contrato no sentido de poder
assinar, até porque é uma questão normal. E aí, já em cima da LGPD. Fala para quem não sabe o que é LGPD. Nós temos uma legislação federal, que é aquela que eu citei ainda agora, que é a 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí ela teve uma modificaçãozinha e tal. Porque a gente produz dados. Antigamente você produzia os dados e você ficava com eles, estou falando como advogado, tá certo? Tá. No seu escritório, a parte física, ficava com cópia de identidade, CPF, RG, desculpa, comprovante de residência de todo mundo dentro do escritório. Hoje eu venho, tiro foto, todo mundo a gente faz hoje. A gente tá aqui, tira uma Sim. foto, manda tal, então você escaneia, guarda, vem, tá na nuvem e tal. Então, assim, essas informações você tem, a gente chama de tratamento. Esse artigo 5º da lei da LGPD, ele traz todos os conceitos. Quem é o operador, quem é encarregado, quem é o tratamento. Então, essas informações, elas também estão com você. Mas explica o que é LGPD para quem não entende, não sabe o que é. A LGPD, ela significa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei federal, ou seja, ela é federal, mas tem a aplicação nacional para todas as esferas, quer seja de direito público, quer seja de direito privado. Ela se aplica a uma escola de crianças até a União Federal. Certo. Então, toda e qualquer pessoa que manuseia dados, e os dados, e aí a gente precisa compreender isso, são informações que você produz. Por exemplo, antigamente a gente podia tirar a cópia, uma xerox, e digo isso... De foto, né? RG. É porque aí a gente no direito começa a contar a história quando a gente vai ficando mais experiente. Ah, né? mas a gente gosta de história. Há 24 anos atrás eu comecei a fazer estágio. Tu não é tão... Tu é novinho. Você é muito lisonja, né? Ela é muito gentil. Né? Ela ajuda a pessoa que O conversa com colágeno ela. tá bom, professor. Vamos lá, mas enfim. Por Passa que o segredo isso? pra gente. É. Passa o segredo pra gente. Porque a gente tinha que pedir as cópias de todo mundo. Então, se a pessoa chegava e era defensoria pública, às vezes a gente... Isso não é demérito. A gente via que a pessoa era muito pobre, então a gente mesmo tirava a cópia da pessoa. Uhum. Só que depois chegou a máquina de xerox, aí foi aprender a tirar xerox, cópia, né? Fotocópia, que xerox é a empresa. E aí, aqueles dados, eles ficavam dentro dos processos. Como era público, então a gente não tinha esse arquivo todo, a gente tinha as petições que dava protocolamento e tal. Mas hoje não. Hoje a gente precisa compreender que todo e qualquer, por exemplo, empresa, sociedade empresária, que é o mais certo, mais correto falar, ela precisa ter um instrumento para resguardar essas informações. Uhum. Então, a LGPD, ela trata no sentido de trazer uma lista, um rol, de quais são esses novos conceitos. Dado pessoal sensível, encarregado, operador. Porque, por exemplo, o operador... Vamos lá, a gente tá fazendo operação no banco, tá indo pagar eu sei que a gente paga hoje pelo celular, mas... Sim. Mas você vai ao banco tirar um dinheiro no caixa. Ou então vai pagar um boleto. Ou então, pronto, na casa lotérica. A pessoa que manuseia aqueles dados, ela tem que, de uma forma ou outra, resguardar. Mas se algum dia, por exemplo, dá alguma bronca, então você tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é uma agência reguladora e tal. E aí ela vai chegar para aquela empresa e vai dizer, encarregado, quem é esse operador aqui? Eu quero que você me mande as operações que você fez porque está tendo vazamento. Então, as empresas hoje, além de trabalharem os dados, elas também precisam resguardar os dados. Nós Certo. temos aqui um evento intitulado SETA, que é Semana Exuda de Trabalhos Acadêmicos. E aí eu fiz uma palestra, um bate-papo sobre direito digital. Tal. Eu trouxe uns apontamentos de uma professora Bradford, que é da Universidade de Colômbia, falando sobre isso e tal. Mas para a gente aqui hoje, e aí é a própria questão do burnout, que eu também fiz algumas pesquisas, obviamente, porque enquanto advogado eu tenho que saber disso. Mas assim, esse volume de informação, essa velocidade que está se imprimindo, essa necessidade de produção, porque o mundo do trabalho, ele exige mais da gente hoje. Uhum. E aí, professor, vamos voltar um pouquinho aqui para eu captar. Dessas 44 horas, que é a lei hoje, então, deixa claro que, no caso, qualquer seara, qualquer carreira, tem que ser no máximo 44 horas, não é isso? Isso. Aí a minha dúvida é, se é no máximo 44 horas, por que faz sentido ter uma PEC, visto que você pode simplesmente fazer um acordo com menos horas? Veja, aí vamos... Faz sentido minha pergunta, vocês entenderam? Total, até porque o que é que acontece?
Primeiro ponto. A gente precisa compreender que existe uma tratativa entre as pessoas. Por exemplo, tem coisa que você não precisa escrever. Não sei, a pessoa é casada e aí diz, ó, eu fiz a comida, você lava os pratos. Agora eu lavei os pratos, você faz... Então tem acordos que você faz que você não precisa escrever. Só que nas relações trabalhistas, nas relações de emprego, melhor colocando, você precisa de uma lei para poder que ela fique clara para as partes, porque aí tem os dois lados. Tanto o empregador quanto o empregado podem não cumprir. O acordo coletivo, e é isso que é aquela lei que eu tinha colocado ainda agora sobre a reforma trabalhista, ela trouxe para a gente a possibilidade que tem do acordo sobre o legislado. Veja, no sentido... Não é teórico, vamos dizer, não é no sentido negativo teórico não, mas assim, no sentido dogmático, jurídico, a relação trabalhista é uma relação de direito privado, ela é uma relação de acordos. Então, professor, mas eu assinei um contrato porque eu estava precisando. Sim, você estava precisando. Mas a própria CLT, ela lá no artigo 9º diz, ó, aquela cláusula que exacerba, ela é nula. Claro que depois tem que ir para a justiça, ou então contestar. Então, quando ultrapassa, que é exacerba no caso, aí sim tem que ir para a justiça. Mas então, se eu sou uma pessoa que você tem uma empresa, você está me empregando. Certo. E eu só quero que você só precise trabalhar 4 vezes na semana, você pode fazer esse acordo, o valor vai estar ali e tá tudo ok, porque não ultrapassa os 44 horas, não é isso? É teto. 44 é teto. Então pode ter um acordo assim. Pode. Porque como nessa PEC está se falando, a proposta... ainda não existe. Não, sim. Mas, a proposta, né? Ok. De 4x3, escala 4x3. Ou seja, você trabalha 4 dias e ficaria 3 de folga. Certo. 36 horas no máximo seria certo. O teto. Isso. Então, para que uma nova lei se a gente já teria o teto? Faz veja, entendeu? Entendi. É porque a questão todinha não é o tempo, a questão todinha é a remuneração. Mas então, porque no caso... A remuneração você mantém. E aí é isso que eu acho meio utópico. Aí eu quero a opinião de vocês. Você acha que... Tá, vamos supor que fosse... Suposição que fosse aprovado e agora a lei diz que 36 horas por semana é o teto máximo que um trabalhador pode trabalhar. E aí, continuar pagando da mesma forma. Você não acha que poderia ter uma demissão em massa? Opinião, agora é algo pessoal. Você acha que poderia ter uma demissão em massa e falar assim, pô, eu não posso reduzir o salário, mas eu vou demitir e depois readmito com um novo valor? Porque será que isso não iria pesar para o empresário? Porque a gente tem dados, eu não vou saber dizer exatamente, mas a cada 10 empresas que abrem, sobrevivem 2. Como é que você vê Primeira isso? coisa, a gente tem que observar quais são os empresários. Porque, por exemplo, se a gente tem porque eu não quero falar nomes, tá certo? Mas se você tem uma empresa que tem 1.000, 2.000, 3.000 empregados, e a depender do que ela faz, no sentido que ela opera, do que ela roda, assim, você vai ter custo. Eu não gosto dessa palavra, até porque eu só lembro de Célio, o professor Célio, de contabilidade. E quando a gente fala custo, eu só lembro dele, que aí é parte contábil. Mas assim, quando você tem um custo, realmente você vai ter mais obrigações no que diz respeito ao próprio empregador. Ok. Mas você vai poder empregar mais pessoas também. Agora, o que acontece? Tudo é ponta do lápis. Você tem que vir para a ponta do lápis. It's all about money. Porque a questão todinha é a seguinte, veja. Hoje a gente vive, e isso também obviamente é um fato, a gente vive numa economia hoje que ninguém quer perder emprego. Ninguém quer perder um emprego. Sim. As pessoas querem aumentar a sua renda. Eu não vejo preguiça. Tipo assim, não é que as pessoas não querem trabalhar. Até porque as pessoas querem ganhar mais. Ela não vai ter espaço porque o mundo exige que você trabalhe. Isso é uma questão fática. Agora, o que acontece? Quando a gente observa as obrigações, principalmente as obrigações tributárias de natureza previdenciária, principalmente previdenciária, a gente vai lá, eu não vou ficar citando as leis aqui, mas a gente vai lá pro decreto 3048 e 99, que trata sobre essas obrigações, aí tem um artigo 225 e tal.
você observa... Acho incrível a memória de decorar todas as leis, os números. Tem muito Incrível, disso, né? É importante isso. É. porque eu já vou contar outra história. Né? Mas ó, que eu quero trazer Majorri aqui para o nosso papo também em relação a isso. Certo, mas aí para finalizar, pessoal, o que é que acontece? No sentido de custo, aumenta, porque você não vai dizer que não aumenta. Agora, o que é que acontece do outro lado? A gente vai ter que observar quais são os tipos de empresa. Porque, por exemplo, você tem um mercadinho, você tem 3, 4 pessoas trabalhando com você. Dependendo do que aconteça, você não aguenta a operação. Uhum. Aí você pode quebrar. Eu tô dizendo assim, eu tô sendo... Sim. Porque realmente tem que ter mais dados. Mas assim, uma pessoa pequena, realmente, ele vai ter muita dificuldade no primeiro momento. Porque de vez de um empregado... Veja, um supermercado, um mercadinho, costuma estar aberto todos os dias. Tem que estar. Supermercado, né? Tem que É lei, obrigação? Não, é porque é comércio. É isso. Comércio- Comércio, serviço, né? comércio. Isso. É comércio, né? É. Necessário. Isso. Né? Seria Tem alimentação comércio essencial, né? Tem comércio que só fecha Até na Natal. pandemia, o supermercado estava lá Tava, aberto. exato. Só tinha supermercado. Eu lembro que eu tava andando com a carteira de vacinação lá, não sei o que, a polícia podendo barrar a gente, porque a gente tava sem comprovante de blitz, endereço. Então, o comércio funciona. Veja. Aí ele demite uma pessoa. Não, tipo, eu tenho uma pessoa que trabalha ali de segunda a sábado e folga no domingo. Aí, se ela vai começar a trabalhar, vamos supor, 4 vezes na semana, eu vou ter que ter uma outra pessoa pra complementar, para suprir tudo isso. E sem poder reduzir o valor dessa pessoa, como é que... Óbvio, tem empresários de todos os tamanhos. Tem multinacionais, como tem o pequeno empresário. Então, até que ponto isso não prejudicaria o pequeno empresário? Porque ele vai ter que manter 2. Para manter 2, isso é um pensamento meu, tá? Quando eu fui tentar entender o assunto. Para ele ter 2, ele em algum momento vai ter que demitir aquele e depois abrir essa mesma vaga com um valor menor. Então, acho que na realidade não é tão simples assim. Porém, aí é onde a gente puxa um pouco para essa questão da saúde mental, porque trabalhar a escala, veja, são 44 horas que está na lei. Não quer dizer que necessariamente você tem que trabalhar 6 dias e folgar É que a lei pede para não ultrapassar 44 horas isso. semanais. Exato. Mas vamos lá. Então, digamos que a pessoa está na escala 6x1. É puxado. Porque você tem vida pessoal também. E aí, eu quero entender quais são os direitos trabalhistas de um funcionário que sofre de burnout. E aí a gente já pensa, burnout é aquele lance da pessoa trabalha, que chega a um esgotamento. Tem leis trabalhistas que falam a respeito disso, aí eu quero aproveitar para perguntar a respeito dessa parte de direito e que você pudesse, Majorri, adentrar sobre saúde mental e o que trabalhar tanto leva aos trabalhadores. Assim, Lu, a gente tem escutado falar muito nesses dias, não é, sobre essa escala 6x1 e ela é muito comum em algumas áreas. Você mesmo começou aqui o podcast, o ExudaCast, informando que você não conhece tantas pessoas que trabalham nesse formato, não é? Mas eu queria trazer aqui para essa nossa conversa que, por exemplo, a área da saúde trabalha muito nesse formato, a área da segurança trabalha nesse formato, muitas indústrias também trabalham nesse formato. Né? Então, ela acaba sendo um formato muito comum. Não são todas as empresas, né? Mas a grande maioria, sim. Então, o próprio comércio, a gente está falando de shopping, que é de domingo a domingo e por aí vai. Se eu não me engano, quando eu era mais novinha, assim, na minha infância, era sábado e domingo, era meio que folga. Eu lembro que começou a abrir shopping aos sábados. Eu vou te contar um não segredo. tinha um negócio desse, né? Eu comecei a trabalhar com carteira assinada, CLT, aos 16 anos. E foi bem no período, meu primeiro emprego foi num shopping aqui da cidade. Foi bem quando os shoppings começaram a abrir aos domingos. Isso, eu lembro disso. Porque os sábados já era comum, que a gente sempre ia com a turminha, né, do colégio. Enfim, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi bem... Eu não vou dizer qual foi o ano, mais ou menos, mas enfim, foi bem nesse primeiro... Nesse primeiro houve momento, essa mudança, né? Exato. E muito se falou, né? Só que esse formato, por exemplo, de 6x1, como eu falei, ele roda em vários segmentos. Porém, é algo que chama a atenção para a saúde mental.
Por quê? Quando eu estou falando aqui do formato 5x2, onde a pessoa trabalha 5 dias e folga 2, que é o que a lei pede para não ultrapassar 44 horas semanais, teoricamente ele trabalha 5 horas e terá 48 horas para descansar. E descansar aqui eu falo lazer, que seja viajar, estar com a família, ler um livro, fazer o que ele quiser. Fazer Lazer, nada, coçar. Entenda-se, dormir, entenda-se o que ele quiser fazer. Né? Só que nessa jornada 6x1 é preocupante, por quê? Ele tem que descansar a mente, descansar o corpo, não é? Tem que ter relação social, porque isso também é lazer, também faz parte, não é? da vida social dele e que é importante para ele poder esquecer um pouco e virar a chave. Eu vou aproveitar aquilo, já que você falou o termo burnout, vou explicar só um pouquinho, claro, não sei se todas as pessoas já ouviram falar ou se conhecem, o que é exatamente o burnout, tá? O burnout é o esgotamento crônico, realmente, do trabalho, do trabalhador em relação à função que ele exerce no seu trabalho. E eu quero deixar claro aqui, Lu, porque já faz, desde 2022, janeiro de 2022, quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, reconheceu o burnout como uma síndrome, ou seja, como uma doença, que incluiu na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças 11, que é a versão mais recente. O Brasil ainda está com a versão 10, mas já existe mundialmente a 11, está chegando aqui também. Classificou como doença laboral, ou seja, doença do trabalho. Do trabalho. Por que eu estou dizendo isso, tá, gente? Eu peço um pouco de atenção. Porque eu tenho lido artigos, tenho lido muito material de pessoas que não têm propriedade sobre o assunto. Então falam sobre burnout de estudo, matrimonial. Gente, burnout está diretamente ligado à saúde do trabalhador. Ou seja, está ligado ao trabalho. O adoecimento no trabalho ou por meio dele, tá? Então, burnout infantil, burnout... Não existe. Burnout é a única exclusivamente ao trabalho. Quer falar? Fala esgotamento, cansado, mas esgotado, exausto, não é? Mas burnout é exclusivo, já quero começar tirando esse mito. Aí, que burnout é exclusivo ao trabalho, tá, gente? E com esse reconhecimento da síndrome em janeiro de 2022, não é? As empresas, os olhares realmente começaram a ser diferenciados para a saúde mental do trabalhador. Né? Que aí já veio assédio no ano passado e por aí vai. Não vou nem entrar tanto nesse assunto, porque aí já é tema para um outro podcast, tá? Mas assim, com esse reconhecimento, né, do burnout, que como eu falei, é um estresse crônico, porque o que é o estresse em si? Vamos deixar claro também o que é o estresse, que é você que está nos acompanhando, não sei até que ponto você tem algumas informações, ou você tem informações fake, ou de alguém que não tem propriedade no assunto, né? O que é o estresse? O estresse é a produção do cortisol, né, e da adrenalina num limite que a gente tem normal dia a dia, que é muito comum, tá? A gente está estressado, nosso organismo produz ali o hormônio do estresse, que é o cortisol, a adrenalina. Na realidade, pode até dizer a dopamina, acho que seria até mais correto da gente falar. Só que o que é que acontece, Lu? É normal a gente ter isso numa situação normal de dia a dia. Aconteceu uma situação inesperada. Porque o estresse é exatamente isso. Você identificar que você não vai conseguir dar conta de algo, o desafio é maior do que a sua competência. Então, não estou preparada. Eu não vou passar ali no meu teste de habilitação ali para dirigir, para ter minha carteira, né, de habilitação, porque eu não estudei para a prova. Ou aqui, não vou fazer essa prova, eu vou faltar. Não façam isso aqui na Exuda, tá? Vou faltar porque eu não estudei o suficiente. Então, é sempre aquela sensação de que você não vai conseguir atingir o objetivo. Ou muitas vezes uma situação que está fora do script, fora do seu roteiro. Então a gente fica estressado quando a gente olha aquela situação e geralmente acha que não vai conseguir dar conta, não vai conseguir resolver. Que é natural, todo mundo sente medo, aí junta, aí fica estressado. E aí vem a produção exatamente do cortisol e da dopamina, tá? Que tem, na realidade, a adrenalina também, mas pode ser adrenalina ou dopamina, que são os dois que a gente acaba produzindo. Mas dopamina não é do prazer? Mas é aquela história, a gente quando fica em alerta, de certa forma, você já percebeu que tem pessoas que gostam de correr perigo? Sim, que nem do surf, você tá ali no surf de olho na onda que tá vindo, ele te deixa num alerta, a dopamina vai lá pro pico. Exatamente, então é exatamente isso. Por quê? Porque a gente tem estresse, tem medo, a gente fica em alerta, entende? Então, o que acontece? São produzidos esses hormônios de uma forma, digamos assim, normal. Porém, quando a gente começa a ficar com fadiga, quando a gente começa a ficar com esse estresse por um período mais longo, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a não se concentrar mais. Por que a gente toma tanto cuidado com as 3 áreas mais adoecidas pelo burnout, que seria saúde, segurança e educação? Um médico trabalha longas horas e plantão, de plantão, né? Cirurgia, emenda uma cirurgia na outra cirurgia, começa a atender vários pacientes.
Ele precisa, por exemplo, no bloco cirúrgico. Eu trabalho fazendo cirurgias, hoje eu tenho 5 pacientes. E é uma tensão milimétrica. Concentração. Então, assim, esse estresse faz com que ele fique irritado, com que ele perca a concentração. Acaba resultando no trabalho dele. Isso vale para o médico, isso vale para o professor, isso vale para toda e qualquer especialidade. Então, o estresse, quando ele é por um longo período, já fica um alerta, porque não é aquele estresse saudável de você ficar sobre aviso, de ficar naquele alerta, entende? Então, o burnout é exatamente isso. É uma exaustão, uma condição que você fica ali completamente no estresse crônico, que é aquele cansaço, que não é aquele de fim de semana que a gente vai dormir, volto renovado na segunda. Vou tirar umas férias. A gente tira férias e o cansaço não passa. A gente escuta muito burnout na área médica, né? Muito. Como eu falei, as 3 áreas mais adoecidas é saúde, que os enfermeiros também, eles ficam ali, eles sofrem, pegam um plantão, a questão do... Como o professor falou, pega um plantão aqui, outro ali. Toda a parte emocional. Virando. Exatamente. Então, a gente precisa descansar. Policial da área de segurança, né? O próprio risco que ele está trabalhando ali, iminente, né, de acontecer alguma coisa, ele está em alerta. Então, ele já vive em alerta. Então, tem algumas áreas que realmente são mais propensas ao adoecimento. Né? E aí você ainda bota uma escala de 6/1. Concorda? Então, assim, o burnout realmente é para além do estresse normal. Só concluindo, é aquele estresse que você tem férias e você já volta cansado. E o que eu quero deixar claro aqui, gente, é que o burnout, ele é limitante. Sabe aquela sensação que não é só algo que sua mente está cansada, o seu corpo sente. Ele realmente te limita a executar determinadas atividades. Então, assim, o meu alerta é nos primeiros sinais, procurem ajuda, tá? Porque é algo que a gente consegue administrar. E o burnout não tem cura. A gente consegue administrar. Então, por isso, um cuidado muito grande com essa questão do burnout. E ela acaba sendo desencadeada por vários fatores. O próprio estresse do dia a dia, longas horas de trabalho. Existe uma quantidade ideal de trabalho para psicologia? Na realidade, a gente não diria que existe uma quantidade, digamos assim, de segurança. Você não vai adoecer. Porque isso é muito subjetivo. Sim. O que me estressa pode não estressar o professor, o que não lhe estressa. Não é? O que para mim é uma coisa estressante, para você pode ser um prazer, um desafio. E tá tudo bem. Mas assim, olha, esse formato de 5/2... a gente aprende a administrar melhor. 6/1, a própria psicologia já fica assim um alerta. Por quê? Porque será que em 24 horas você vai conseguir descansar realmente para estar pronto para a sua jornada de trabalho, para suas 12, 24 horas de jornada de trabalho. Porque também tem o tempo de despilhar, né? Que eu costumo dizer. Você tá aqui, você saiu do trabalho, você foi para casa, mas para se desconectar não é tão simples assim. Quando a gente ainda não fica de sobreaviso no celular, né? Aconteceu uma emergência, é para Luciana. Ela tá na hora de folga dela, mas é para Luciana que a gente vai entrar em Mas e aí eu quero saber quais são os sinais de burnout. E aí, voltando ao que eu tava perguntando, se existem direitos trabalhistas de um funcionário que sofre burnout. O que é que um advogado precisa estar atento? Tô que não aguento mais aqui o meu trabalho, falei com a minha psicóloga, tem algumas evidências aqui, posso entrar na justiça contra a empresa ou não? E aí, Marjorie, quais são os sinais para depois o professor aqui poder nos explicar? Eu queria deixar claro que já existem testes, tá, criados, desenvolvidos por psicólogos brasileiros desde a época da pandemia, que conseguem diagnosticar o burnout, identificar o burnout, tá? Então, não adianta simplesmente o funcionário vir dizer que está com burnout, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que não venha a ser algo que tenha um efeito em massa, né? Porque assim, quando a gente se corta, a gente consegue ver, não, mas Marjorie se cortou, vai se ausentar do trabalho para ir no hospital, vai saturar, levar ponto, perfeito. Só que doenças e causas mentais, a gente não consegue ver. A gente até identifica um comportamento um pouco diferente em algumas situações, né? Mas tem que acreditar muito no que o trabalhador fala. Então, para que seja realmente identificado, um profissional tem que estar envolvido, né? No mínimo, um que seria o psicólogo juntamente com o psiquiatra. Mas quando a pessoa pode identificar, quais são os sinais que ela pode identificar de que, nossa, estou precisando de ajuda, né? Geralmente, sabe, a gente brinca muito que tem um transtorno do domingo à tarde. Sabe quando você trabalha 5/2, que você sai do seu trabalho na sexta e retorna na segunda-feira de manhã? No domingo à tarde, ela já começa, nossa, o coração já amanhã, tá palpitando, porque eu vai vou ter que trabalhar tudo de novo. E aqui pode ser por vários motivos. O ambiente é tóxico, o gestor não é legal, né? Você não tem condições básicas, ferramentas de trabalho para exercer suas atividades. São N motivos que podem acarretar o burnout. Mas essa síndrome, geralmente, ela te deixa o quê? Ansioso, taquicardia, você fica eufórico, você fica irritado. E assim, não são só as questões que você sente, o teu corpo fala. Então tem gente que fica com tremores, fica suando bastante.
né? Tem pessoas que sentem dores físicas mesmo, que até para levantar não Da consegue. cama de Jesus. Eu já tive um Exato. trabalho que eu rezava, eu fazia, meu Deus, dai-me força pra levantar pra ir pra esse trabalho hoje de novo. Era um local, assim, bem tóxico, então, assim, me doía sair pra trabalhar. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. E com isso, tua imunidade cai, diminui. Então, assim, aquela disposição você tem, você começa a achar que você não tem. Nossa, eu fui contratada para fazer essa entrega e eu tenho certeza que eu não vou conseguir mais fazer essa entrega. Você não consegue mais conversar com teus colegas de trabalho, com o teu gestor. E quando a pessoa chega nesse ponto, ela pode ir atrás dos direitos dela? Existe direito que defenda uma pessoa com burnout, professor? Vamos lá. Primeiro momento, a pessoa que está com esse tipo de situação, no sentido de direito previdenciário, você tem duas situações. Você tem uma incapacidade temporária ou você tem uma incapacidade permanente. O direito, no sentido de encaminhamento, ele vai precisar que a prova seja produzida por outro profissional. Então, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, profissional da área de saúde, ele vai dizer qual é o nível seu de enfermidade. De adoecimento, né? Perdão. Eu vou utilizar essa palavra adoecimento. Então, a partir disso, você pode ter um BPC, como fosse um BPC. O que é BPC? É um benefício de prestação continuada, mas a questão é a seguinte. A gente precisa compreender que se você tem uma incapacidade nesse sentido relativa, ou seja, temporária, você vai ficar afastado do trabalho enquanto essa incapacidade for diagnosticada. Aí você vai ficar fazendo o recall daquilo. Você vai ficar observando se o teu laudo vai comprovar se você ainda continua naquilo. Mas você tem que fazer uma formalização, Claro, uma reclamação formalizada. É porque Existe um acontece passo a o passo, seguinte, a gente precisa, é o Protocolo. RH da empresa, né? Você faz esse, enfim, a empresa vai poder dar um formulário, ou então você manda um e-mail, enfim, você provoca, ou seja, você faz com que aquilo seja noticiado para a empresa. Você vai poder juntar a documentação, porque no primeiro momento a empresa ainda arca com alguma coisa, mas depois dali para frente aí vai ser o INSS que vai ter que ficar te dando essa guarida. O que a gente precisa compreender é o seguinte: se essa incapacitação para o trabalho, se ela é nesse sentido, primeiro, diagnosticado, ou seja, e aí a gente tem vários, como a professora colocou aqui pra gente, vários sintomas, né? Porque assim, pessoal, estressar com o trabalho é normal. Sim. Por exemplo, a gente, na linguagem jurídica, a gente diz assim, e aí, vamos fazer, meu irmão, tô de prazo. Tô de prazo, As sabe? Tá na metas, correria. a meta, Não, tô de prazo. Prazos. Eu tô de prazo. Então, Tô de prazo, estou na correria, porque não, tenho algo tô de pra prazo é porque finalizar. eu tenho que, pronto, eu Prazo tenho algo pra pra entregar. entregar. É, tipo no jornal a gente fala, rapaz, tô corrida que tem o deadline. Pronto, o deadline, aí a gente tem de prazo. E a gente tem prazo. Então, o prazo, ele é algo estressante. Porque você tem que entregar. Uhum. Não que tem que entregar qualquer coisa, você tem que entregar. Então, assim, tem o estresse. Por exemplo, o aluno, eu digo isso porque a realidade da gente é aqui, mas tem outras, né? O aluno, ele vem aqui para poder fazer a prova. Aí, prova dia de quarta-feira. Jogo. Ele quer assistir o jogo. Certo, mas aí eu nem trago a história. Tem estresse que é passageiro. Porque o estresse... Por favor, me corrija, tá certo? A gente se estressa no sentido de você ter demandas que são contrárias ou aquilo que você gosta ou aquilo que você tem para fazer. Mas é o que ela tava falando, uma coisa é estresse, outra coisa é burnout, Pois né? é, porque a pessoa... O estresse é comum. Por isso que alguém da área técnica como ela tem que chegar, sentar, aquele velho ditado, vamos discutir, né? Vamos debater. Quem trabalha na área comercial, por exemplo, trabalha com meta, com prazo, e aí? Duas coisas é comum. Quem vai para aquela área sabe que já vai lidar no dia a dia sob pressão e tá tudo bem. Agora a questão é, esse trabalhador, quando ele escolheu essa área, ele estava preparado? Tem pessoas que escolhem áreas também que não estão preparadas. Mas a cobrança, o estresse, o aluno, por exemplo, ele tem um prazo para se preparar para a semana de prova. Tem tempo para estudar e tem um prazo. Mas então, assim, existe responsabilidade do empregador aí a gente... ao empregado, ao colaborador que tá com burnout, ele tem alguma responsabilidade nisso? Aí a gente precisa observar o seguinte: existe um nível de cobrança. Por exemplo, aí cada categoria tem a sua, vamos dizer, a sua peculiaridade. Você colocou a questão dos policiais, do pessoal da Força de Segurança, enfim. Com relação ao pessoal de segurança, a categoria que tem mais estresse que eles são o pessoal que trabalha com minas. Mina de minerando, carvão e tal.
Ali Depois- Serra Pelada. Mas aí... Ali é de ouro, ali é de ouro. Mas aí, veja, se você Criciúma, tiver que é a depois terra do interesse, pé preto. eu sempre passo para os alunos, a gente tem um livro do Émile Zola, o título do livro é Germinal, e tem um filme com Gerard Depardieu. E aí você vê a situação dos trabalhadores em minas de carvão na França no século XIX. Por exemplo, é porque isso é Esse foi... Sim. Pode falar, tô me ouvindo. Ok. Aí o que que acontece? Você observa que a jornada era de 12 horas por dia. As condições de trabalho. Aí você né? observa que as pessoas trabalhavam na mina, não tinha EPI nenhum. O que é EPI? Equipamento de proteção individual, EPI. E é porque as siglas vêm Tipo mais ligeiro do que o cinto, pensamento. capacete, esses equipamentos, né? Fone, Para evitar, isso, pra protetor evitar auricular e tal. acidentes. As mulheres ganhavam metade do que ganham os homens. E crianças a partir de 7 anos podiam trabalhar. Jesus, E amor. você moraria na casa da pessoa que era dona da mina e você pagava o aluguel a ele e comprava a comida a ele. Então, pra gente sair desse... Claro, aí começam as revoltas. Tá? Pra você sair desse patamar, pra vir hoje discutir o que é burnout, não que não seja... O trabalho, ele também te estressa. Porque assim, a minha linguagem vai ser essa. E aí, por favor, me corrija. Mas esse atrito que vai ocorrer, ele não vai deixar de ocorrer. Não no sentido de conflito, de agressão. Mas ele não vai deixar de ocorrer. Só que aí, as pessoas também têm uma formação psíquica, né? Então você precisa começar a compreender qual é a formação. Porque, por exemplo, tem habilidades. Por exemplo, quem trabalha com financeiro é diferente do povo que trabalha com comercial. Sim, mas veja, aí eu acho que entra com a peculiaridade de cada trabalho. Vamos supor, eu sou cantora. Pra eu subir num palco, vamos supor, não sou, né? Gostaria até. Mas pra pessoa subir num palco, ali pra mim pode ser super prazeroso, me dá aquele friozinho na barriga, que é um estresse positivo. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que é extremamente tímida. Vamos supor que o senhor seja tímido e eu te coloco num palco no Allianz Parque ali pra tu cantar pra um monte de gente. Tu já vai estar ali passando, botando os bofs pra fora. É totalmente diferente esse estresse. Então, cada profissão, ela vai ter essa peculiaridade, né, Majorri? Mas o que eu queria entender é se existe na legislação brasileira algo que defenda, algo que intervenha a uma pessoa que está sofrendo de burnout. Veja só, foi diagnosticado, a pessoa tem o direito de ingressar perante o INSS para poder... Só isso. Não, veja... Até porque, assim, ó, só um minutinho, professor, só corroborando aqui. Desde janeiro de 2022, a OMS reconheceu como acidente do trabalho e incluiu na CID-11, como eu havia falado, como acidente do trabalho. Então, igual a uma pessoa que se corta, que eu perdi meu dedo trabalhando aqui, me machuquei aqui, perdi meu dedo. Você é afastada pelo INSS, a própria pessoa que comprovou que está adoecida, realmente incapacitada de realizar suas atividades laborais, ela também pode ser afastada pelo INSS. A lei que rege a pessoa que, Deus me livre, perdeu um dedo, é a mesma que rege, que protege o trabalhador em relação à saúde mental. Entendi. Desde que devidamente comprovada pelos profissionais da saúde. Por exemplo, aqui entra um laudo de um psicólogo, deixando claro quais foram os testes que foram aplicados, que realmente foi identificado juntamente com o parecer de um psiquiatra. E tem testes específicos? Tem vários testes, até porque assim, precisa primeiro identificar se realmente é um burnout, se é um estresse, se ela é depressivo e está refletindo no trabalho. Então não basta simplesmente dizer, olha, meu gestor, olha a direção, eu estou adoecida. Não, a gente tem que realmente investigar através de profissionais da saúde, uma vez que é comprovado. Aí tem toda a parte que o professor falou ali, uma parte, que é da entrada no RH, ela realmente ser notificada, a LTCAT, ela preencher um formulário, da entrada, enfim, tem todo um processo, uma burocracia legal que é exigido. Porque durante os 15 dias, digamos, que o trabalhador se afastou, né, a empresa está pagando. Isso. Após 15 dias, é o INSS que paga. E querendo ou não, a empresa fica com menos um funcionário. Ele está afastado, ele precisa se tratar. Porque o burnout, ele não pode se tratar dentro do ambiente estressor. Ou seja, como é que você vai... um exemplo, bem, só para facilitar aqui. Como é que você vai trocar a roda do pneu com o carro lá andando? Não dá. Você precisa se ausentar. Exatamente. E quando você retorna ao trabalho, a lei te dá essa habilidade de 12 meses. Então, assim, digamos... Não pode ser demitido depois de então, digamos, em um ano aí, pelo menos quando você voltar. Exatamente, Legal, porque vou se saber. for aí a empresa... É porque a questão ela é é multada. como a gente está observando, e obviamente é um bate-papo, isso é interessante pra gente,
Ele, como eu gostei da sua colocação. Eu falei errado da área do direito, agora eu falo, me corrija, viu, doutor? Ele é um acidente do trabalho, no sentido de ele decorre do trabalho. Porque, por exemplo, você está em casa, aí você fica olhando para o infinito, você quer ter um carro de 1 bilhão. Isso é uma questão sua. Agora, se o seu trabalho, e aí começa, por isso que a gente tem que observar a categoria nesse sentido. Eu não gosto só de colocar a questão da meta, porque parece que a meta, no sentido de um dos fundadores dos Estados Unidos, que é o Alexander Hamilton, né? Ele, enfim, tem uma história bem curiosa que ele não é americano, né? Ele nasceu na Ilha Caribenha. Aí a história é bem longa e tal. Quando ele chegou lá, ele viu que o pessoal que tinha, enfim, que já era das famílias lá, tinha uma ascensão social melhor. E ele trabalhava em cima da meritocracia, porque ele realmente lia, escrevia, tal, estudava. As pessoas precisam compreender que o ambiente de trabalho, ele vai ter esses repuxos, entre aspas, mas aí ele não pode te adoecer. É o limite, né, professor? Porque existe um limite. Porque aí a questão, aí a gente... Veja, as pessoas, isso não é errado não, tá certo? Como você fez a pergunta. Qual a lei específica para isso? Veja, é relação trabalhista. Como é relação trabalhista, a gente vai ter que observar qual é a colocação, por exemplo, pessoal que está trabalhando no comércio. Eu digo isso porque, enfim, eu fico por aqui, pela faculdade e tal, às vezes não, sempre vou à faculdade de Direito, para a biblioteca, e eu vejo o pessoal na rua, comércio. Comércio é um negócio muito desgastante. Intenso. É porque você tem que estar ali, você tem que estar bem apresentado, você tem que estar sorrindo, você tem que estar predisposto. Mesmo você quando vai... não tá num dia E ainda bom, levar fora de né? cliente. E aí você E call tá center? ali. Jesus, tinha um call center aqui, como era o nome? Aqui. Ao lado, temos um vizinho. Era, que eles estão lá. Comax, não, como é o nome? Contax. Contax. Aqui. Call center. Aí o que é que acontece? Você tem essas pessoas, mas não é o trato com as outras pessoas também que te faz isso. É você observar como a tua liderança, essa questão do gestor. Por quê? E aí a gente tem os dois tipos de assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual, que eles imprimem esse tipo também de estresse, adoecimento. Né? De adoecimento. É porque a questão é a seguinte, veja. Você pode não gostar do que você faz, no sentido laboral. Mas não é só pagar as contas, mas você precisa trabalhar. Em que sentido? Você precisa fazer com que aquilo faça sentido para você. A aposentadoria, ela não é um fim. Ela é um começo de uma outra perspectiva. Mas você só se aposenta se você cumprir. E aí começam os regimes previdenciários e tal. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma relação empregatícia que trouxe adoecimento para a pessoa. A pessoa precisa ter um profissional de outra área, psicólogo e psiquiatra, dizendo que você está sob os efeitos daquela enfermidade e que por conta disso você vai ter um afastamento temporário. A empresa no começo faz aquela alocação do recurso para te pagar e a depender se aquilo for prolongado ou não, aí você volta, pode ficar mais algum tempo. Agora veja, a invalidez realmente advinda dessa relação de trabalho, ela teve que ter sido algo muito E já temos traumático. vários casos, viu? De invalidez pelo burnout. É. Vários casos no país. Aproveita então, fala disso e também sobre assédio moral, que pode te levar também a esse burnout, né? E aí, quando a gente fala de assédio moral, eu tenho a certeza que existe lei que defende as pessoas, né? A pessoa pode entrar na justiça alegando assédio moral. Vamos nessa? Só deixando claro aqui, tá, gente, que as pessoas, primeiro, elas têm muito... O que eu mais escuto no meu consultório, né? É que as pessoas, elas têm medo de reconhecer o adoecimento do burnout ou de estar com a possibilidade de ter sido adoecido pelo burnout, tá? Por quê? Geralmente, o burnout acomete pessoas que são muito envolvidas com o trabalho. Sabe, pessoas comprometidas. Comprometidas. Tipo eu. Pessoas que não sabem dizer não. Pessoas que querem abraçar o mundo, sabe? Chega ali a gestão com uma demanda e você pega, e você pega, e você pega. E daqui a pouco você não pode dizer, olha, chefe, segura um pouquinho, deixa eu terminar essa aqui, que assim que eu concluir eu pego. Sim. Não sabe dizer não sabe o limite, né? Então começa a abraçar aquelas pessoas que levam comumente o trabalho para ser realizado na sua casa. Então ela não para, ela não se desconecta. Jornada dupla. E isso é sempre. Isso não é uma vez ou outra, que é normal. Fim de mês, fechar o mês, é normal, né? Só que assim, quando isso é sempre,
já fica um alerta. Uma coisa é workaholic. Isso. Uma coisa é a pessoa super trabalha. Outra Que coisa é essa normal, pessoa que... mas já fica uma atenção. Porque assim, o burnout ele acaba acometendo normalmente pessoas que não sabem dizer não. Que trabalham. Quando param pra perceber, já tem alguém assim do lado, ó. Tu adoeceu, tipo, oi, existe vida fora essa bolha que você criou. Só que essas pessoas, como é que você vai chegar para um profissional desses e dizer, olha, Marjorie, desacelera, né? Tu tá adoecendo, esqueceu que tem família, que tu tem amigos, que tu precisa sair, dormir. Muitas vezes, dormir é uma coisa quase impossível para esses profissionais, sabe? Então, assim, primeiro que ela reconhecer que precisa de ajuda ou que ela precisa diminuir o ritmo, ela não aceita, que vai dizer, nossa, eu sou a mulher maravilha. Os policiais, por exemplo, quando você vai chegar para um policial, um major, um comandante, tipo, desacelera, tira a tua capa de super-homem, porque se tu colocar o teu uniforme, existe um ser humano. Ele vai dizer não, porque se eu reconhecer que eu adoeci, que eu não vou conseguir trabalhar hoje, é frescura, é bobagem, é pra gente fraca. É o que eu mais escuto. Só que quando elas chegam com esse discurso, já estão completamente adoecidas, não é? Já vi casamentos terminarem por causa do burnout. Imagina. Fora a saúde mesmo da pessoa. Em vários casos de CLT, a pessoa diz, eu não aguento mais. Então, assim, não deixem pro último momento para vocês reconhecerem que precisam de ajuda. Porque, assim, ó, no primeiro momento, quando você está numa empresa e você reconhece que está adoecido, conversa com o teu gestor, fala, olha, chefe, eu estou um pouquinho sobrecarregada, não é? Eu preciso de férias. Tenta primeiro para ver se não é um cansaço, se não é uma fadiga, não é? Caso isso não resolva, chefe, eu poderia diminuir minha carga horária, eu tô trabalhando 8 horas, deixa eu trabalhar 5, deixa eu trabalhar 6, ou então muda de área, porque isso é o que os gestores, os grandes líderes fazem quando os seus funcionários reconhecem. Porque primeiro, um funcionário dificilmente vai reconhecer. Quando ele reconhece que ele já está pedindo socorro, ajuda. Então, compete à empresa também receber e acolher esse funcionário num primeiro momento, porque no momento que ele reconheceu, vai tentar melhorar a qualidade de vida dentro da organização. Uma vez que o funcionário não sinaliza ou que os colegas não conseguem identificar um comportamento diferenciado, ele vai adoecer, ao ponto de quando ele chegar para o gestor, ele precisar se afastar. Porque o burnout, né, são 3 níveis. Quando ele está no último, ele precisa, como eu falei, sair do ambiente estressor para poder se tratar. E às vezes ele volta, a cada 90 dias ele faz uma nova perícia, uma nova análise, e muitas vezes ele não volta. Temos casos no país, inclusive, a Isabela Camargo, uma jornalista da Globo, porque ela apresentava o jornal de 4 horas da manhã, 4h30. Isso, e ela apresentava o tempo. Ela teve um burnout, ela desmaiou no estúdio. Como eu falei, ele é limitante. Né? E ela recebeu uma indenização de quase 1 milhão. Uau! Né? Só que ela recebeu uma boa indenização, perfeito. Mas tem casos que realmente foram limitantes. A pessoa não conseguiu, criou traumas e tudo mais. Porque quando falava das atividades ou qualquer coisa, o gatilho era despertado. Então ela travava, ela já ficava ansiosa, começava a se tremer. Então imagina, né? Tem que ser saudável. Então, vale realmente a pessoa reconhecer. Tá, eu sou maravilhosa, eu fui contratada porque eu dou conta, mas eu sou um ser humano. As pessoas confundem, sabia? Eu acho, Marjorie, hoje em dia as pessoas confundem muito o que é sucesso. Eu gosto de sempre falar isso. Porque quando você vê um exemplo, você tem uma colega que você vê trabalhando muito. Não, essa daí é massa, trabalha que só, você vê, corre atrás das coisas dela, tudo. Mas a gente fica com essa mania de olhar pro outro que trabalha muito como um ser de sucesso. E por trás disso, muitas vezes, não tá tão bem sucedido, porque não é uma questão de equilíbrio, fecha, a conta não fecha. Ô, Lu, é como você falou anteriormente, subir no palco é maravilhoso. Pra quem também? Em um ano, quantos artistas pediram ali pra se ausentar do palco porque não aguentavam? O Wesley Safadão não foi isso? O Wesley Safadão, foi. A própria Anitta. Lucas Luco. Exato. Eu acho que pra ele não falta estrutura, né? Dinheiro, fama, mas e aí? Estrutura, porque estrutura é tudo, dinheiro é tudo. A questão é parar pra reconhecer que precisa de ajuda. Ali, e o cara não aguenta, né? E aí, vamos voltar. E aí, voltando ao que eu tava falando de assédio moral. Aí eu lembrei agora de Marlene Matos, que teve aí também as Paquitas, não sei se vocês viram documentários, que foi que ela era assédio moral atrás de assédio moral. O tempo todo. Ainda mais com crianças, né? Então, o assédio moral, ele também é um caminho para o burnout? Total. Até porque, pegando o caso da própria Marlene, só o fato das Paquitas saberem que iam ter contato com ela ou que ela ia passar alguma demanda, elas já iam travadas, já iam nervosas, tipo, ela vai solicitar uma coisa que eu não vou conseguir entregar. É bem aquela sensação que eu falei, aquele sentimento de tipo, vai me dar uma missão, não vou conseguir cumprir. Eu tive um chefe, que eu prestava um programa de televisão e tinha 2 assistentes de palco. Que ele fazia assim, não quero ver vocês respirando, ninguém pode beber água. A pessoa, ele chegava às vezes no camarim e pegava e fazia pá na porta, aquele barulho, ficava todo mundo assim tenso. Medo, tenso. é medo. E você se sente coagido de falar com alguém que seja
hierarquicamente mais alto do que aquela pessoa, porque você sabia que se o chefão falasse com o seu chefe, ele ia de alguma forma ter represálias. Ele ia saber que alguém falou na equipe, ia dar PT. Isso é o que acontece com os psicólogos organizacionais. Por que se contrata tanto psicólogo terceirizado? Como é que você vai chegar para o psicólogo da empresa que você trabalha para dizer que teu gestor você tá te fazendo sofrer assédio? Como é que você vai dizer isso? Aí você vai dizer, eu vou falar para a psicóloga, ela vai falar para o diretor-geral, ou muitas vezes o diretor-geral é o teu gestor, e aí? Aí tu vai falar, eu vou ficar caladinha, que você fala, vou perder meu emprego. E ouvidoria também. Às vezes você vai pra ouvidoria, você acaba caindo na boca e você acaba sendo demitido. Então você já tá mal. E tipo assim, eu não posso ser demitido. Aí você tá mal psicologicamente, ainda é demitido, lascou. Verdade. Porque aí de vez de um problema você tem dois. Verdade. É, né? Exatamente isso. E as leis de assédio moral? Quando é que existem pontos que algumas pessoas que podem estar assistindo a gente agora fica, rapaz, estou me identificando aqui um pouco com esse assunto. Como é que eu sei se realmente eu estou vivendo um assédio moral? Cada relação de emprego, ela tem um contrato individual de trabalho. E esse contrato individual de trabalho, mesmo que ele não seja escrito, mas ele existe porque ele vai sendo praticado. Ou seja, eu sempre observo os 5 elementos do que eu chamo de controle de legalidade do contrato individual de trabalho. É o objeto, as partes, os direitos e as obrigações, a forma de execução e como ele pode ser extinto. O objeto é aquilo que você vai fazer. Você está aqui para quê? O que é que você veio fazer aqui? Sei, eu vim limpar as cortinas. Beleza. E as cadeiras? Não. Eu só vim para limpar as cortinas. Não, mas veja aí. É bem brasileiro isso, né? Veja aí. De jeitinho, né? Mas veja aí. Aí você vai começar desvirtuando o contrato. Por quê? Porque aí quando você estabelece o que é que você vai fazer, você não pode sair daquele acordo nesse sentido. Quando é que a gente começa a ver o assédio moral na parte trabalhista? Você está saindo da sua alçada. Porque, vê só, na relação trabalhista você tem 2 elementos. Você tem o hierárquico e o disciplinar. Seu chefe é seu chefe. Por exemplo, você fez um podcast com o Célio e um ex-aluno, o Wesley aqui, não foi? Sim. Falou sobre contabilidade e tal. Célio é meu chefe. Eu gosto dele, ele gosta de mim, ele é meu chefe. Então tem hora que a gente conversa, por exemplo, eu vou falar aqui, é porque hoje, enfim, vai dar confusão isso não. Eu gosto da confusão. Não, gosto não. Vê só, é porque hoje tem um time aqui em Pernambuco que tava pra subir e que não vai subir. Eita, ela vai com o Gabriel entende. Pois é. Eu não entendo nada. E aí Célio gosta do mesmo time que eu, que é o time que você gosta. Então a gente senta pra conversar sobre isso. Mas quando a gente para esse tipo de conversa, ele chega e diz, você tem que fazer aqui. E eu digo isso de forma muito clara. Não tem imposição, até porque são pessoas informadas. Então é o nível de informação que vai permitir isso. Por quê? Porque você sai daquilo que você é colocado para fazer. É a questão do poder hierárquico. E o que é o básico que as pessoas precisam saber? Desculpa, mas a pessoa precisa saber para que você foi contratado. Porque certo. Você não tem acúmulo de função, desvio de função. É porque mas assim, a questão de abuso moral, como é que eu sei? As empresas têm menos pessoas precisando fazer mais. O que mais acontece é a cobrança de outras coisas. Desvio de função, mas pessoal. A realidade é isso que acontece muito. Vou ser bem direto com você, veja. O que é um assédio moral nesse sentido? Você tem um assédio descendente e ascendente. Você pode ter de subalterno para o superior, que é o ascendente, né? De baixo para cima, ou o que de cima para baixo, que é do seu chefe para você. O desconforto, ele pode advir a história do poder hierárquico. Ele pode advir de uma ordem que é ilegal. De uma coisa que você não é obrigado a fazer. Por exemplo, eu vim para dar aula nessa relação empregatícia. Mas assim, se eu for contratado como advogado para ser um advogado dentro do escritório, eu for contratado como empregado, eu não posso fazer o que esteja além da lei. É por isso que eu tenho que entender qual é a categoria que eu trabalho. Porque direito do trabalho, só um instante. Sim. O direito do trabalho, ele é um direito nesse sentido aberto, porque ele precisa ter um exemplo. Por exemplo, você é do comércio. Ou você... é porque eu só quero pensar em comércio, mas vamos lá. Você é da área de enfermagem. Quem tem o curso de enfermagem aqui. Então você tem uma atribuição. Você não pode ser cobrado de forma constante.
Você não pode ser cobrada de forma incisiva. Você não pode ser cobrada de forma que aquilo não lhe cabe. Porque aí você começa a comprovar zap, e-mail, uma conversa que foi visualizada por outras pessoas. Você começa a observar que você está saindo daquilo que você é colocado para fazer. Por quê? Porque aí você começa... Aí aquela história que você disse quando o cara batia na porta. Aquilo era o poder hierárquico se transformando em poder autoritário. Porque assim, eu tenho que chegar a tal hora. Isso não é uma benesse, isso é uma determinação. Isso é uma determinação. Então você não pode chegar agora e dizer, eu vou chegar a hora que eu quero. Aí a pessoa diz assim, só se você for o dono, não tem essa história. Aham. Pronto. Não. Você tem que chegar a tal hora. É porque existem acordos. Então, né, quando sobre você isso. não deixa de chegar a tal hora, teu chefe vem, manda um e-mail, manda uma circular, só você vai ter descontado isso. Sim. Ah, não, não. Você não tá cedendo a pessoa. Mas existem Mas aí assédios morais que são, assim, mais comuns, que vão para a justiça. Gritar com a pessoa. É isso, pronto, é isso que eu queria saber. só. Ser gritar. grosso. Ser grosseiro. Mas isso também é subjetivo, né? Chamar, não, mas no momento que você começa a gritar e foge, por exemplo, uma coisa eu dizer, Luciana, olha, você não entregou o relatório, o que é que aconteceu? Eu digo, você é incompetente. Aí começam as Concorda? qualificações. Concorda? Sim, mas aí você precisa ter testemunha quando leva isso para Veja, juizado. Toda vez que você faz uma alegação, isso é jurídico, toda vez que faz uma alegação, você tem que comprovar, obviamente. Mas é só, por exemplo, num grupo do Zap que... E um chefe meu falava, caso do não quero burnout, ver ninguém por exemplo, bebendo água, ninguém pode beber No água. caso do burnout, tá? Quando as empresas vão atuar o Ministério do Trabalho, vai fazer a fiscalização, ele vai perguntar se existem provas óbvio documentais, mas o simples fato do seu amigo dizer que viu pro burnout, no caso específico do burnout, já é uma comprovação. Olha, tá aqui, ele me chamou de incompetente. Eu não entreguei o relatório que eu sou incompetente. Qual a prova que você tem? Eu tenho uma testemunha. Pro burnout, isso já vale, tá? Ô, Majorri. Eu não sei se enquadra em todas, viu? Mas eu sei que no burnout é válido como prova. Ô, Majorri, e você acha que essa escala de 6x1, ou até mesmo a 5x2, ele te leva, é propício a te levar para um esgotamento? Sim, muito da forma que é o dia a dia, que é conduzido o trabalho dessa pessoa. Por exemplo, nós falamos do caso da Isabela aqui da Globo, né, que ela teve um apagão ao vivo. Sim. Eu trabalhei 6 anos na afiliada da Rede Globo, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que só tem coisas boas para falar. Por quê? Porque o ambiente, a minha gestão, Sim. era um ambiente saudável e tranquilo. Porque eu trabalhava sob pressão, tinha metas, tinha que cuidar de pessoas e negócios. Eu escolhi essa área, eu sabia que essa área já seria difícil. Mas a forma que é feita a condução no dia a dia faz toda a diferença. Uma liderança, entende? né? Uma Total. boa liderança. Aí, é importante ter pausas, trabalhar psicoeducação, sempre com treinamentos, né? Sempre com orientações. E por aí vai. São vários fatores. Ter uma sala de descompressão. Estou estressada, discutir com o colaborador, acabei de desligar o colaborador, vou lá, descanso um pouco, escuto uma música. Então, assim, existem alguns pontos que as empresas se adotarem, já faz toda a diferença. Entende? O trabalho, a pressão, o prazo vai existir. Mas é como as empresas conduzem isso. E hora extra, professor William? O empregador, ele pode te obrigar a fazer hora extra? Veja, até 2 horas não é ninguém obrigado a fazer. Mas aí ele vai ter que ter esse retorno. No sentido obrigatório, não. Agora, Mas pode pegar mal, né? Tipo assim, no dia a dia. veja, a questão é a seguinte. Você quer saber da forma legal? nós- ou do Da forma empreendedor? legal. Nós precisamos compreender, assim, cada pessoa hoje precisa compreender que as pessoas estão bem informadas. Você não é obrigado a fazer nada além daquilo que você tem para fazer. Se você pensa, e aí convenhamos, se você pensa, eu vou perder meu emprego, infelizmente você pode perder. Mas quem vive com você é você. Se você não E sua conviver saúde bem, em primeiro lugar, né, se professor? se você não conviver bem com você, você morre, o mundo gira. Desculpa ser muito direto Mas assim. é. Mas Não, mas assim, adoro. por quê? Porque você precisa... Aí é onde entra a história da informação. Veja, um bom empregador, isso eles sabem. Um bom empregador não é uma pessoa só que cobra, é uma pessoa que retribui. Porque quando o empregado ele não observa, e aí eu vou trazer outro lado também. Quando o empregado ele não observa as obrigações dele, o empregador fica com direito. É porque essa relação vai e vem de direitos e obrigações. Aí por que isso? Pessoal, a gente tem um ambiente tranquilo, aqui, posso colocar. A gente recebe em dia, o ambiente é tranquilo, você trabalha e tal. Você não tem estresse com seus colegas, não tem uma competência darwinista, certo?
Qual a sua função? Vim trabalhar, prestar seu serviço. Ok, certo. Mas isso aqui é um ambiente onde todo mundo tem informação. A gente trabalha numa escola. Mas eu vou te dizer, às vezes eu tenho a impressão que quanto mais você sabe, mais os empregadores estão de olho se você sabe, porque não querem, às vezes, pessoas que saibam demais. Mas aí eu falo isso para eles também que tem uma volta, porque, veja só, você é jornalista. Jornalista é um pessoal que todo dia tem informação nova. E jornalista conhece muita gente. Então, do outro podcast que você fez com o Dr. Luiz, não foi isso? Não lembro. Foi o doutor Luiz, que é o advogado da gente aqui. Sim, lembro. E aí ele começou a colocar tal. Veja, você colocou as suas situações, não é isso? Você disse que passou tal. Por que eu tô colocando isso? Porque você não é desinformada. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Um exemplo. Eu tinha noção sobre assédio moral. Eu tenho noção sobre... quem é CLT, quais são as obrigações e deveres, e quem é, como é que fala? Que é PJ, que são outras. Eu tinha essa noção, então, quando às vezes você vai falar assim, não tá correto isso daqui, eu não posso, você não pode me exigir isso porque eu não sou CLT. Você já é visto de, vai dar merda. Tipo, quando tem aquele outro profissional, ele pode até saber, mas ele faz o morto que não sabe... A probabilidade dele ser mandado pra fora ou alguma coisa, às vezes é menor. Nem que ele coloque no pau, coloque na justiça depois que sair do mesmo jeito que aquele que demonstra saber. Mas às vezes o empregador, é uma impressão minha, tá? Isso é uma opinião minha. Às vezes o empregador, quando vê que o empregado sabe demais, já fica com medo. Então, nem sempre é simples assim. Eu conheço casos de colegas de trabalho que recentemente me ligaram e falaram assim, rapaz, fui botada pra fora. Por quê? Porque estavam fazendo errado comigo, estavam pedindo pontualidade, me colocando como submissa, isso e aquilo, e eu não sou CLT. Eu falava, gente, me desculpa, mas eu não posso estar disponível pra vocês todas as horas, eu não posso isso e aquilo. Tchau, baby. Mas aí, veja só, quem não aí a gente tem que compreender as naturezas das relações, aquilo que eu disse no começo. O PJ, nesse sentido, ele é um contrato de prestação de serviço civil. Então, quando você tem um contrato de prestação de natureza civil, você não está subordinado. Porque quais são os elementos da relação trabalhista? É subordinação, entendeu? Não é eventualidade. Você presta seu serviço, você vai embora. Mas na realidade não é bem assim não, doutor. Porque a questão... Veja só, eu não estou dizendo que você está errada nas suas afirmações, porque assim, o filtro que vai determinar isso é também a pessoa saber se colocar. Porque quando a gente, por exemplo, atende uma pessoa que está com uma situação dessa, a gente vai ter que levantar todos os elementos. Porque aí eu não entrar em história. A gente pode, por exemplo, observar que aquela pejotização, aquela relação de PJ, ela realmente era relação de emprego. Entendeu? Então caracterizava como, né? Como a relação de emprego. Porque, por exemplo, você, outra pessoa me contrata, ou contrata ela, para ela ser psicóloga, e ela fazer uma consultoria na tua empresa. Ela tá vindo como profissional independente. Ela não tem hierarquia com você. Se estiver errado, é como o pessoal de contabilidade quando faz uma auditoria na empresa. Agora, a gente também não pode só pensar, entre aspas, no mundo dos pressupostos, que tem tal igualdade, porque as pessoas também querem manter o emprego. Mas assim, não se pode deixar de olhar no olho do outro e dizer a verdade. Porque senão você vai sucumbir. Aí você morre, fica adoecida, e aí você fica adoecida, aí às vezes não tem informação do burnout, é desligada, e aí aquele problema vai levando você a... Acaba agravando, né? Porque às vezes já tá com burnout, você é demitido, e aí? E você nem se tratou, você não produziu as provas para poder... Que aí eu vou observar na questão jurídica, você não pode nem ter um benefício temporário. Porque tem que ter essas evidências, porque né? você precisa comprovar. Porque passar mal, no sentido de você ter uma contrariedade, isso vai acontecer. Agora, existe uma escala nesse sentido. Alright. Vê, gente, a gente tá acabando com o nosso tempo aqui, então eu tenho uma pergunta pros dois, pra gente finalizar e vocês também poderem falar o que acharem que não tiveram tempo para. Vocês acreditam que a saúde mental dos trabalhadores é uma prioridade para os legisladores atualmente? Repita, por Vou favor. repetir. Você acredita que a saúde mental dos trabalhadores
é uma prioridade para os legisladores atualmente? Para quem faz as leis? Eu tô perguntando isso porque a gente tá falando da PEC, né? Claro, assim, eu acho que ainda não é uma prioridade, mas vai se tornar, ou possivelmente vai, tá? Porque é o seguinte, não adianta o magistrado ser o bam. Se a saúde mental dele não estiver bem, ele não levanta de uma cama para trabalhar. Pode ser o coronel, tenente-coronel, comandante, quem for. Se ele não estiver bem, ele não tem forças para escovar os dentes, colocar o uniforme e trabalhar. Então, cada vez mais está se falando disso. Agora, nas Olimpíadas, por exemplo, a gente mais ouviu foram os atletas que pararam, né, se fortaleceram mentalmente Simone e emocionalmente, Simone Biles, né? E hoje, nessa última Olimpíada, tiveram resultados incríveis. Renata, ou Rebeca. O próprio Ronaldo Fenômeno, ele fala que na Copa de 98, ele poderia ter feito muito diferente se ele tivesse tido um acompanhamento emocional para o profissional, né? Tem muita pressão ali. Então, assim, falando de time de futebol que o meu colega aqui levantou, para que pressão maior do que o pessoal que está em campo? Porque ele tem um padrão de vida, o clube contratou, tem a imprensa, tem a torcida, tem os patrocinadores e tem a família dele nas costas dele para ele mudar de vida, a realidade de todo mundo. Então, se ele não trabalhar a saúde emocional dele, imagina, Não vai pra é frente. muita cobrança. Então, assim, recentemente, ali eu acho que no início do ano, né, o presidente Lula sancionou uma lei que reconhece as empresas com um selo, né, de saúde mental, emitido pelo governo federal, como empresa que cuida da saúde mental de seus colaboradores. Então, eu acho que com esse movimento, esse movimento que ele fez, esse reconhecimento, fez com que levantasse a bandeira da saúde mental dentro das empresas e que várias empresas, de fato, falassem, nossa, o negócio tá ficando sério, tá apertando. Porque a gente tá falando aqui que já existe fiscalização do burnout, já existe fiscalização do assédio e, recentemente, agora, em agosto desse ano, agora, né, a saúde psicossocial foi incluída na NR1, ou seja, norma regulamentadora, né, das empresas, que toda e qualquer empresa tem a NR1, a NR7, a NR10, enfim, que são as normas regulamentadoras realmente das empresas, dos serviços, enfim. Ela entrou na NR1, ou seja, as empresas, desde o finalzinho de agosto, terão 9 meses para se adaptarem a cuidar da saúde mental dentro das suas empresas. Então, cada vez mais, eu estou vendo que as leis, os olhares estão sendo para a saúde mental. Então você acha que estão começando a Eu priorizar? acho que não é prioridade, mas estamos no caminho para. Eu acho que é isso. E o senhor? Pessoal, a questão no sentido político, ela vai perpassar pelo viés econômico. O trabalhador ele tem que estar bem para produzir bem. Não adianta. Pagar o salário do empregado é um dever, não é uma benesse. Você tem que pagar. Ponto. Entendeu? Agora, produzir um ambiente de trabalho que a pessoa seja contente. Chegar feito você aqui rindo, né? Rindo, Feliz. feliz, cheio de saúde, aquele negócio todinho. É o upgrade da história. Porque meu pai me ensinou, enfim. Obrigação a gente cumpre. Ninguém ganha elogio porque cumpre a obrigação. Não no sentido negativo, ou seja, você cumpre a sua obrigação. Agora, o que acontece? A pauta econômica vai entrar nisso, só que tem que ter uma regulamentação, como a professora trouxe. Por quê? Não é questão de ser bonzinho. Não é ser bonzinho. É a necessidade que as pessoas possam produzir melhor. Porque lembra aquele conceito da questão do pleno emprego que a gente começou a colocar aqui? Se as pessoas tiverem... E assim, pessoal, isso não é uma questão de Lula, de Bolsonaro, de quem vai vir e tal. A questão é da própria economia. O Brasil, ele tem como fazer muito, muito pra frente. Muita coisa boa. As pessoas podem trabalhar... Se as pessoas voltarem a poder escolher o emprego, o trabalhador vai ficar mais caro. Então, se você não tratar bem o trabalhador, ele pega as coisas dele e mesmo vai embora. É o que a gente tem visto muito nessa geração aí, né? Essa nova Geração né? Z. Então, Geração o que é Z. que acontece? Os ambientes de trabalho também, não é só a estética, não é só a beleza no sentido de formatação, mas é também aquilo que vai proporcionar o que a pessoa produza. Porque assim, fulano é demais, velho. Mas não produz bem. Mas o que é que tá acontecendo com ele? Ninguém conversa ou não quer saber. O trabalhador, é caro você treinar um trabalhador.
Mas muito mais caro é você deixar ele com outra empresa, porque você trabalhou ele no sentido de dar Entregou o pro melhor mercado, dele, né? e depois ele tá fora. E com às os vezes- ensinamentos da sua empresa, né, E professor? às vezes você não observou que aí eu nem entro a história, veja. A gente aprende, e é uma coisa que eu, depois desse tempo enfim, que eu tenho como pessoa que gosta de estudar, de aplicar o direito, ele tem tudo, no mínimo, tem um vai e volta. A gente chama de vínculo de atributividade, são as setas. É direito que vem, obrigação que volta. Então, assim, o legislador hoje, e aí a gente pode colocar até porque é um fato, ele pode ter uma maioria conservadora, a gente pode criticar esse conceito também, mas assim, ele pode ser uma maioria conservadora, mas ele sabe que lá na ponta, se o trabalhador não tiver condições, porque assim, satisfeito já é outro conceito. Aí cada um tem a sua subjetividade e tal, trabalha. Mas, no sentido político, a tua pergunta, a resposta dela é não. Mas no sentido econômico é uma necessidade. É como hoje você ter uma empresa que tem que ser ESG. Ou seja, que tem que estar dentro das normas ambientais. Não é um querer seu, é porque você não vende seu produto. Por que que o pessoal do agronegócio precisa estar com produção de proteína em dia? É porque eles gostam? Também. Mas não é só por isso, não. É porque na hora que o selo que você bota aqui no Brasil, ele vai bater lá na China, na Europa. Se aquilo não for aquilo que você tá... O mercado fecha, o cara perde dinheiro. Então, o cálculo econômico financeiro, ele começa a ingressar e é por isso que você começa a modificar as relações. Agora, veja. Direito é algo que você sempre batalha. Tem um livro clássico de um jurista alemão que é o Rudolf von Ehring, que o título do livro é A Luta pelo Direito. Aí ele diz, a finalidade do direito é a paz, mas a forma que você tem dele é a luta. Eu vi recentemente, estava vendo um documentário que ele fala justamente, quem quer paz, se prepare para a guerra. Porque você precisa se movimentar. E quando eu digo esse movimento, mas ninguém se movimenta sem informação. E é essa a grande sacada hoje da existência da gente. Eu sou de uma formação livresca, eu tinha que ler livro muito, ler. As pessoas às vezes não querem ler hoje. As pessoas não querem se informar. A informação imediata ela é boa quando ela é muito correta. Mas é quando você começa a observar que tem as nuances. Por exemplo, ela vai fazer um diagnóstico de burnout. Será que realmente é o burnout? Não que não possa ocorrer, ele ocorre. Mas ela não vai chegar a assinar um laudo de burnout só porque a pessoa está triste. Você tem a comprovação, não é? Veja, o legislador, politicamente, ele não... Ele sabe. O pessoal é sabido. O pessoal não é desinformado, não é besta, não. Não. Agora, tem um outro órgão que quando é agredido, o pessoal repensa. Sabe qual é o órgão? Qual? O bolso. E só corroborando com o que o professor falou sobre ESG, por que cada vez mais a política está olhando para a questão psicossocial, né? Até porque somos biopsicossocial, é corpo, mente e o ambiente que estamos inseridos, né? Sobre ESG são 3 pilares, né? Que você falou, governança corporativa, que é a transparência, pessoas, que aí entra a psicoeducação, parte psicossocial e a saúde mental e emocional é exigido na ESG. E o ambiente, meio ambiente. São os 3 pilares. E exatamente a saúde mental está no pilar pessoas. Então, exatamente, já se preparando para 2030, que é quando será cobrado o ESG das empresas, o pilar pessoas está diretamente ligado com a psicoeducação psicossocial. E esse é um tema maravilhoso para a gente conversar, ESG, e também sobre a cultura woke. E para finalizar, eu quero agradecer aqui a vocês e vou dar só minha opinião de uma coisinha. Sabe uma coisa que eu queria? Que a gente adotasse a siesta. Eita, que eu gosto demais de dormir depois do almoço. Né? Lá na Espanha, né? Que alguns lugares eles no adotam. Sul também, viu? A siesta. Rio Grande do Sul tem. Rio Grande do Sul, depois pessoal, do almoço tem o horário da siesta. do cochilinho ali, meia horinha do cochilo. É interessante, né? Alguns lugares que fecha tudo. Sim, lá no Sul. Aí. Gente, eu agradeço a vocês. Estão de porta... Doeu, professor. A gente Fala volta. a verdade. Chega, professor. A gente volta. Ai, o professor disse que volta. Arrasou. Ele tava assim com o pé assim, não, outro dia, depois eu vou. Eu falei, vamos, é um bate-papo legal. Eu espero que o senhor volte cada vez mais, professor William. É uma honra pra gente ter uma pessoa com currículo como o do senhor aqui, mestre, né? E que se a gente fosse listar aqui, eu sei que tem bastante coisa aí. Um homem acadêmico, high level.
obrigado. Muitíssimo obrigada. Majorri, eu já rasguei muita seda pra você, então hoje a minha seda é toda pra ele. Tudo certo, eu concordo com você em tudo que você falou do professor. Então, em tudo. Mas muitíssimo obrigada, viu, gente? E eu espero que você aí, que assistiu a gente, que chegou até aqui, tenha gostado do nosso bate-papo. A gente tá preparando os cortes pra vocês, então fica ligado. E ó, quer mandar aí uma sugestão, um tema, uma sugestão de um convidado? Manda um e-mail pro exudacast@exuda.edu.br. Se você ainda não se inscreveu no nosso programa, no nosso canal, se inscreve aí, Faculdade Exuda. A gente tem playlists aí separadinhos também. É assunto de arquitetura, assunto de saúde, assunto de direito, tá aí separadinho, como também tem um playlist com os nossos programas na íntegra. Beleza? E que mais? Segue o Instagram, @Faculdade Exuda. E se quiser, ó, segue meu Instagram também, @Luciana Melo França. Um L só, sem cedilha. @Luciana Melo França. E é isso. Vamos dar um tchau aqui pra todo mundo? Bota aí na geral. Valeu, Pedroca. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu.